o lazer, uma vez o lazer não pode ser obrigatório, né? A pessoa não pode falar assim, eu tenho que assistir um filme. Não. Ele deixa de ser lazer. Perfeito. Nossa cabeça é meio cartesiana, né? Então o paciente pergunta assim, Júlio, o que eu faço de atividade física? Eu falei, você que tem que me dizer, né? É verdade. Existem algumas atividades físicas que são muito boas. Eu sei que seu público, grande parte é da terceira idade, então tem uma coisa natural com todo mundo. A gente envelhece, nossas articulações doem. Então as atividades de baixo impacto, que é hidroginástica, pilates, natação, é excelente. E a musculação também tem ganhado cada vez mais espaço. Aí tem paciente que fala assim, Júlio, eu odeio musculação, eu gosto de fazer caminhada com minhas amigas. Vai para caminhada com suas amigas. A pessoa vai descobrindo. Vai descobrindo. O que ela não pode deixar de fazer a sua atividade física, uma alimentação boa. Perfeito. Doutor, a questão do cérebro, a gente está falando dessa questão de sobrecarregar o cérebro e tal. Eu não sei se isso é mais emocional, tá? Mas a pessoa, problemas, aquela, de repente... Isso chega também a sobrecarregar neurologicamente? Chega. Para você ter ideia, nos últimos anos houve uma revolução muito grande na medicina. A gente chama até de epigenética, que é o quê? A gente sabe que tem a base do nosso DNA, tudo isso, mas a gente sabe que algumas expressões gênicas, elas podem ser aumentadas por estresse externos. Então, traumas de infância, tem trabalhos, para você ter ideia, com animais mostrando isso, que algumas expressões gênicas, elas são aumentadas por algum trauma que o indivíduo sofreu. Então, é como se a gente tivesse grande parte do nosso DNA inativo. E aquelas partes do DNA podem ser ativas a depender de alguns estresses. Então, eu falo com todo paciente, quando a gente vê, e às vezes é difícil da pessoa falar assim, fulano tem uma vida tão estressada, morreu cedo. Tem a ver a parte emocional com esse tipo de morte, que eu até brinquei isso do médico, né? O médico morrer. A gente sabe que atividades estressantes, elas influenciam sim, influenciam no coração, influenciam no cérebro, né? E em especial as doenças psiquiátricas, que o senhor até está falando antes no bastidor, né? É difícil dizer o que é neuro, o que é psiquiatria, né? Mas de um modo geral, esses estresses traumáticos, eles vão influenciar. Tanto que a maioria dos pacientes tem gatilhos. A depressão não surge do nada, né? Às vezes o paciente teve um trauma, tem pessoas por uma tendência genética que vão para um quadro depressivo, outras sofrem e depois seguem a vida delas, né? Então, por isso que é importante você notar os sintomas e procurar ajuda. Então, essa coisa eu estou falando, professor, porque geralmente a pessoa, no senso comum, se fala assim, essa pessoa tinha uma mágoa muito grande e se transformou num câncer. Tem algum fundo de verdade nisso? A gente sabe o seguinte, que o aspecto emocional influencia a nossa vida. Tanto que a gente, quando olha hormônios como cortisol, quando você está muito estressado, quando você está angustiado, aumenta o cortisol, piora a nossa qualidade do sono. Tem até aquela coisa que fala, eu durmo tranquilo, né? Tem pessoas que não, que tem tanto problema. Então a gente sabe que influencia. É difícil a gente referir como o ditado popular fala, guardou uma mágoa e virou câncer. Não tem tanto isso, né? Mas sabe que o estresse, ele influencia vários aspectos. Influencia. Mas a questão, isso que o senhor está falando é interessante, porque a questão emocional é muito, a gente tem que cuidar muito, porque a gente, no mundo que a gente vive, a gente deixa muito de cuidar dessa coisa do emocional, né? Perfeito. Eu gosto de botar estatística que o paciente assusta, né? 10% da população brasileira, segundo o OMS, são dados antes da pandemia, agora deve estar maior. 10% transtorno de ansiedade. Transtorno depressivo, 5%. Então é muita gente. Se você conhece 10 pessoas na sua casa, uma provavelmente tem transtorno de ansiedade, né? E 20, uma vai ter transtorno depressivo. E as pessoas negligenciam. Eu falo para o paciente, ninguém vai morrer por causa de uma ansiedade, mas aquilo tira a qualidade de vida dele, da família, né? É muito, de quem está ao redor, é verdade. Com certeza. Doutor, olha, falar com o senhor parece que o tempo passa... É porque quando a gente faz uma atividade boa, gostosa, o tempo passa muito rápido. Com certeza. O filósofo Henri Bergson falava isso, né? Fazer uma coisa ruim, trem dura que não embora. Mas eu queria agradecer muito obrigado. Mais uma vez, o senhor nos encheu de sabedoria e também de conhecimento, isso é importante. Mas como ele diz, conhecimento sem ação não vale nada. Com certeza. Você pode, falei do Instagram, falei do YouTube, então vamos lá, no Instagram, @neurocirurgiabr. Vamos lá? @neurocirurgiabr, vai lá, começa a seguir. E se inscreva no maior canal de neurocirurgia do mundo, Neurocirurgia BR, do Dr. Júlio, Neurocirurgia BR no YouTube, Neurocirurgia BR. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, disponibilidade, solicitude. Obrigado mesmo. Obrigado.